Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre a persistência enquanto numa situação que Deus coloca no seu coração, mas é muito fora do padrão do mundo e você não tem absolutamente ninguém para te estimular a estar naquele lugar. Você busca uma amiga, uma autoridade espiritual para você, alguém da sua família, mas você conversa com um, com o outro e as pessoas estão sempre te dando conselhos diferentes do que você sente que é o desejo de Deus para aquela situação. E hoje eu quero falar especificamente sobre relacionamento. Namoro, casamento. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o coração é enganoso. A Bíblia diz isso. E ressalta que é muito enganoso. Então, a gente pode ser enganado pelas nossas emoções e achar que é uma direção de Deus. E para isso, a gente precisa ser muito honesto, muito sincero no sentido de que, se Deus quiser que eu saia desse relacionamento, por mais que eu vá sofrer, eu vou sair. Eu aceito sair e sei que todo sofrimento que eu tiver que passar vai durar um tempo e vai melhorar, porque é uma condução de Deus e o caminho dele é infinitamente melhor do que o caminho que eu penso seguir. Só que muitas vezes a gente acha que está sendo injustiçado, que você ama e não está recebendo as coisas de volta. E a gente precisa lembrar do seguinte: a Bíblia diz que a gente só ama porque Deus nos amou primeiro. Então não tem como você amar de verdade. Não tô falando desse amor do mundo, que é egoísta, que é egocêntrico, que fala o que quer, que perde a paciência. Tô falando amor, amorzão mesmo, criado por Deus. Então a gente só ama porque Deus nos amou primeiro. Então ele é a fonte do amor. Não tem como a gente amar alguém sem passar pelo amor dele primeiro. Imagina isso. Não tem como você entregar uma coisa a alguém se Deus não te entregou primeiro. Isso não nasce com a gente. A fonte do amor é Deus. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, mais você aprende a amar o outro. E uma coisa que a gente precisa pensar é, se as nossas emoções são enganosas, a do outro também é. E também não esquecer que se Deus nos criou com as nossas particularidades, se permitiu a nossa vida com as experiências que nós tivemos, criando as memórias emocionais que tivemos, com as barreiras que nós temos, imagina o outro. Passou pela mesma coisa. Às vezes a pessoa age de um jeito, de outro, e você fala, mas eu não entendo por que age assim, por que age assado, porque eu faço de um jeito, fulano faz do outro. Sim, você faz do seu jeito, porque é a forma como você funciona, a forma como você aprendeu, que você conviveu, que você teve exemplos. As suas dores te permitem ir até um determinado lugar, o do outro é tudo a mesma coisa, só que do outro lado. Então, a primeira coisa pra gente entender se aquilo realmente é de Deus é você estar verdadeiramente conectado com Deus, sabendo que você tá pronta pra abrir mão de qualquer coisa, porque não existe nada mais importante na sua vida do que agradar a Deus. Você abre mão de tudo para estar com Ele e dentro da vontade dele. E uma segunda coisa é saber se a sua vontade, o caminho que você está escolhendo seguir, está de acordo com a palavra. Eu sei que a palavra muitas vezes não mostra um caminho específico. A palavra, por exemplo, fala poucas coisas detalhadas do dia a dia, porque Jesus, por exemplo, não casou. Então, se Jesus fosse casado ou tivesse em vias de casar, né, tivesse um relacionamento e a Bíblia exemplificasse coisas do dia a dia, seria até mais fácil para nós. Mas a Bíblia tem resposta para tudo, porque embora ela não fale do dia a dia, ela fala das emoções envolvidas no dia a dia. Medo, raiva, sentimento de vingança, se sentir negligenciado, injustiçado, ter paciência, fala sobre tudo isso. E eu tava lendo aqui as minhas anotações lá de 2018 e tem muitas coisas interessantes aqui, né? Quando eu comecei a colocar diante de Deus algumas dificuldades que eu tava vivendo, o cansaço que a gente começa a ter porque não vê resposta e as nossas emoções começam a ficar confusas e a gente entende que está fazendo a vontade de Deus porque está obedecendo a Ele, porém a nossa forma emocional de reagir vai até onde o nosso emocional aguenta, não até onde Deus quer. Eu li um livro tem pouco tempo, deve ter uns 3 anos talvez, porque aqui tô falando de 7 anos atrás, aqui em 2018, quando eu tô lendo as minhas anotações, mas há uns 3 anos mais ou menos eu li um livro chamado Mantenha Seu Amor Aceso. Ele é fantástico e ele orienta sobre coisas que quando você começa a ler, você fala, o que? Eu tenho que fazer isso daqui? Não é possível. Mas quando você começa a aplicar uma coisinha e outra e você vai crescendo naquele novo modelo mental de comportamento e você consequentemente vai colhendo os frutos daquilo que você decidiu fazer, é fantástico. É fantástico porque você vê o cenário mudando a partir da mudança do seu comportamento e você entende o que é de fato se quebrar, se humilhar
humilhar diante de Deus, não é se humilhar para as pessoas. Diante das pessoas, você pode estar parecendo humilhada, mas para Deus você é exaltada. E eu tô falando isso porque eu passei exatamente uma situação dessa uma vez, que eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu tô sendo humilhada. E aí ele falou, humilhada aos olhos de quem? Você tá preocupado com quem? Porque se você acha que você tá humilhado diante das pessoas, para mim você é exaltada, porque você escolhe me obedecer. Então não se importa com as pessoas, se importa com o que eu te falo para fazer. E isso é maravilhoso, porque isso vai te dando uma certeza do caminho independente das pessoas. E eu te digo que ao longo desses anos, nesse caminho com Deus, obedecendo a Ele, eu não encontrei absolutamente nenhuma pessoa que conhecesse a história profundamente e me orientasse a fazer exatamente o que Deus tem me orientado. Algumas pessoas muito próximas, muito amigas, muito queridas, não me deram orientação nenhuma porque elas não conhecem a história. Então, eu tirei delas a possibilidade de me orientar. Não tô falando dessas pessoas, mas as que conhecem, chegam no limite, começam sugerindo, orientando, direcionando, fortalecendo na palavra e chega uma hora que a pessoa já começa a ficar impaciente. Vamos orar, vamos jejuar, vamos batalhar, vamos declarar, vamos isso, vamos aquilo. E no meu coração tá assim, calma, deixa Deus fazer no tempo dele. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu não sinto que falta eu fazer alguma coisa, como se eu tivesse que pressionar Deus ou barganhar com Deus. Vou fazer isso daqui, o Senhor faz aqui então, tá? Vou jejuar 5 dias, quando acabar meu jejum eu quero tudo resolvido. Não funciona desse jeito. O jejum não é pra espremer Deus na parede e falar, quando eu terminar esse jejum, não tem desculpa mais pro Senhor não fazer o que eu quero, ou o que o Senhor me prometeu, porque Ele promete, mas Ele não dá a data. O jejum é pra enfraquecer a nossa carne, fortalecer o nosso espírito. E fortalecendo o nosso espírito, a gente tá mais alinhado com o que Deus quer e mais preparado pra esperar as coisas que Deus quer no momento que Ele quer, ou pra viver o não de Deus e aguentar passar por isso com Deus te conduzindo. O jejum é para enfraquecer a nossa carne, para tornar nossa alma, nossas emoções mais acessíveis à direção do Espírito, não é para barganhar. Então eu quero compartilhar com vocês várias coisas que eu fui escrevendo, porque aí eu lia um livrinho de oração, lia a Bíblia, lia os quadrinhos que tem dentro da minha Bíblia com algumas orientações, às vezes um papelzinho que dava na igreja, às vezes um Instagram que eu tava seguindo que fala sobre Deus. Então Deus vai me dando a direção e eu vou fazendo aquele caminho que Ele quer que eu faça. Eu fui anotando tudo aqui, escrevendo, eu vou compartilhar com vocês. Eu comecei escrevendo aqui algumas passagens bíblicas. Entrega seu caminho a Deus, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o caminho a Deus, confia nele e o mais Ele fará. Caminho já dá a ideia de que você tá andando, você não vai ficar parada no caminho. Então a sua parte você tá fazendo, você está seguindo no caminho. Porque às vezes a gente fica agoniada, o que mais que eu tenho que fazer? Tá faltando o quê? Você está seguindo no caminho, confiando nele e o mais Ele fará. E aí eu fui ler sobre essa entrega. Significa transferir para Deus suas preocupações, frustrações, cargas emocionais, transferir para Deus seus sonhos, seus planos, porque Jesus supre as nossas necessidades. Todas as áreas da nossa vida estão nas mãos dele, todas. Sabe aquela frase de não dá para ser feliz em tudo? Da onde saiu isso? A Bíblia não fala sobre isso. Dá para ser feliz em tudo, porque todas as áreas da nossa vida estão nas mãos de Deus. E Ele quer nos entregar isso. Ele morreu na cruz e disse que Ele queria nos dar bênçãos e bênçãos em excesso. Ele quer que a nossa vida transborde de bênçãos. Isso não significa que a gente não vai ter problema, porque a Bíblia fala sobre isso. Não significa que nós estaremos bem em todas as áreas ao mesmo tempo. E por conta disso, por conta dessas aflições que todos nós passamos, tem muitas orientações e eu acho muito interessante porque às vezes a gente lê uma coisa e parece que só a gente está passando por aquilo. E aí você lê e pensa assim, se isso está sendo escrito é porque quem escreveu passou por isso e essa pessoa tem para quem falar. Ou seja, muitas outras pessoas também vivem isso, não é só com você. Então, fala sobre ânimo, sobre continuar, sobre receber ajuda e instrução de Deus. Eu anotei aqui, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. E nossos sonhos, nossos desejos estão diante dele. É como se ele tivesse parado na sua frente e você estivesse contando para ele. Meus sonhos e meus desejos são esses. O Senhor é o único que pode fazer alguma coisa por isso. Realmente, são esses sonhos e desejos que o Senhor quer que eu continue tendo? Como que eu faço para ter ânimo na caminhada, uma vez que até agora eu não vi nada acontecendo? E aqui está escrito, vai em frente, persevere na fé. Muitas coisas virão contra porque a gente está falando sobre coisas do reino de Deus. E se os discípulos sofreram perseguição lá atrás, não vai ser diferente com a gente. Nós sofremos perseguição do mundo espiritual maligno que não quer que coisas do reino de Deus sejam instaladas aqui.
Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Calma, não desista, essa luta vai passar, é uma questão de tempo. Você tem que confiar e esperar. Assim como Deus foi com Moisés no deserto, ele será contigo. Muitas vezes a gente tem a sensação de que está passando pelo deserto, e tá mesmo. Porque quantas coisas Deus ensinou no deserto e quantas coisas Deus ensina nos nossos desertos. Só que nesse caminho, o Espírito Santo não nos desampara em nenhum momento. Se a gente lê na Bíblia sobre todo o tempo do deserto, não faltou provisão, não faltou presença, não faltou condução de Deus. Fala sobre a nuvem de fogo que acompanhava o povo. Imagina o povo só vendo areia para tudo quanto é lado, como é que ia saber para onde seguir? E Deus orientando, conduzindo. E aí tem uma coisa muito interessante: esperar em Deus nunca é perda de tempo. Porque gente para vir falar, olha, o tempo tá passando, hein? Você vai ficar aí esperando? Deus sabe que o tempo tá passando. Ele sabe mais do que ninguém do que o tempo tá passando. Só que o tempo dele é o tempo que a gente tem que seguir, não o tempo das pessoas, o nosso tempo das nossas emoções. E aqui tá dizendo, muitos pensam que esperar em Deus é ficar parado. Esperar é muito mais que isso. É orar, é buscar, é caminhar, é se movimentar em direção ao amor de Jesus, porque a gente recebe muita coisa quando a gente caminha em direção ao amor de Jesus. É difícil esperar, por isso a gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus. Ele tem um tempo certo para cada coisa, ele sabe exatamente o que ele precisa nos entregar até que a promessa se cumpra, ou uma resposta, ou até um milagre, e você não vai se arrepender, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. A gente precisa entender exatamente o que a palavra diz. A gente corre e se cansa, mas a gente se recupera. A gente adquire força, capacidade e habilidade para voar como águia acima das coisas. A gente vai voando cada vez mais alto. Cada dificuldade, desafio e problema que você vive depois, você já está habilitada a fazer isso por conta desse tempo que você está vivendo. Por conta de todo o tempo que eu vivi dentro dessa promessa, dessa espera, desse aprendizado com Deus, eu consegui lidar com muitas outras coisas de outras áreas da minha vida, que uma coisa aparentemente não tem nada a ver com outra, por conta do aprendizado que esse tempo me trouxe. E aqui ainda diz, não interessa o que as pessoas dizem, o que o mundo pensa, quando Deus age, ninguém impede. Por isso, não temas. A Bíblia diz, eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E também fala o seguinte, sabe aqueles pensamentos que aparecem do nada, pensamentos negativos, como insegurança, incredulidade? Eles tentam ganhar terreno, trazendo desânimo e desistência. Nós não temos espírito de desistência. Quando Deus nos dá uma direção, a gente precisa ir até o fim. Eu já vivi situação na minha vida, uma situação importantíssima, que eu não fui até o fim. Eu quebrei princípios no meio do caminho e sofri muitas consequências por conta disso. Fui perdoada, obviamente, porque a Bíblia diz isso, mas as consequências da minha incapacidade de seguir até o fim e escolher quebrar princípios no meio do caminho são sofridas até hoje. Então, não dê vazão às suas emoções. Quando você estiver muito fraca, muito cansada, muito irritada, achando que aquilo tudo é muito injusto, vai para Jesus, porque Ele vai renovar as suas forças. E aqui fala sobre o momento de desânimo e de desistência. Deus tem sempre uma saída. Ele nos ensina a levantar e perseverar, perseguir os medos e mandar embora. Sabe aqueles medos que ficam escondidos e quando você dá de cara com ele, quando você tá mais fraca, você se quebra? Então a gente precisa ir intencionalmente buscar esse medo, jogar fora. Pequenos sentimentos tentam retornar, inseguranças tentam brotar igual um mato. Então por isso a gente precisa estar sempre vigiando e orando para ir tirando aqueles matinhos que vão aparecendo do nada quando a gente menos percebe. E é muito interessante porque, como eu falei, estava escrito em algum dos textos que eu li, se está escrito, não sou só eu, não é só você. E Deus diz, começa tudo de novo. Eu preciso que seja assim, as coisas estão sendo preparadas ainda. Isso é muito interessante porque muitas vezes, durante esse tempo, eu tinha uma sensação, eu tinha uma visão, na verdade, de uma corrida, pessoas de um lado e do outro, e você correndo, uma hora você não aguenta, você senta no chão e não aguenta. E Jesus está ali do seu lado, Ele te dá água, Ele te alimenta, Ele te faz companhia, até que você decida levantar, Ele apoia os seus braços, as suas pernas, Ele levanta junto com você, Ele começa inicialmente andando ao seu lado lentamente, até que você comece a andar mais rápido, e Ele olha nos seus olhos e fala, vamos voltar a correr? E muitas vezes, no meio desse caminho, não só você senta, mas você tem vontade de sair daquilo dali e ir pro meio do povo. E Jesus não te permite ir. Ele tá ali com você, dentro daquela corrida. E Ele te estimula a caminhar, continuar, não importa quantas vezes você se canse. O que importa é que
quantas vezes você se cansar, cada uma dessas vezes ele tá com você, e a cada uma dessas vezes você decide levantar e continuar ao invés de sair e ir pro meio do povo. Então, Jesus fala também, a palavra nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Meu Deus, isso é maravilhoso. Essa em oração e com ação de graças, ou seja, você já pede e já agradece, você já dá graças a Deus porque você tem certeza que aquilo vai acontecer. E quando você faz isso, você pede e você agradece, a paz que excede o entendimento, porque quando você olha para a situação, você entende que tá tudo ruim, mas a paz que excede todo entendimento guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Guarda em Cristo Jesus. A nossa mente e o nosso coração estão protegidos quando eles estão em Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso. Não importa o medo, o caminho, o que está diante de você, as resistências que vêm contra você, se você confia em Deus, você passa por isso até o fim. E esse caminho te traz muito aprendizado, muito fortalecimento, muitas habilidades, muitas pessoas que aprendem junto com você, e isso é muito maravilhoso. Não existe outra fonte de poder e de energia que seja Jesus. Não existe outro lugar que a gente busque a emoção certa. Quantas mulheres buscam essa emoção, esse fortalecimento na comida, se escondem através de um ganho de peso, de uma infelicidade que começa a acontecer porque você começa a se olhar e ver que você está se perdendo de você mesmo, que você não é mais a mulher que você era antes, não só pelo peso fisicamente, porque o peso, o corpo que você tem, só representa o que está dentro de você, nada além disso. Nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta querer desconectar uma coisa da outra, não adianta dizer que você está fora do peso, 10, 15, 20 quilos, e você está ótima. Não está ótima, não tem como estar ótima. Não é sobre vaidade, não é sobre Deus te amar mais ou menos do jeito que você tá, é sobre Deus querer ou não que você esteja nesse lugar. É sobre Deus querer ou não que você busque na comida uma emoção que você deveria estar buscando nele. Não existe nada impossível para Deus. Para nós, sim. Nós somos limitados. A gente não entende as coisas, a nossa mente só vai até um determinado ponto. Só que quando a gente esconde as nossas emoções em Deus, Ele trata essas emoções no secreto e você vai sendo muito transformado. Seus resultados são muito transformados. Você transborda de uma forma excepcional. Eu não estaria aqui agora falando com você se eu não tivesse passado por tudo isso. E a vontade de Deus vai sendo feita na nossa vida a partir dessas escolhas que nós vamos fazendo. E os resultados são fantásticos. Não desista de obedecer a Deus. Não escolha outros caminhos, porque esse é o melhor sempre. Não importa qual é a sua realidade agora, como estão suas emoções agora. Decida todos os dias, quando você dorme, quando você acorda no dia seguinte. Ao longo do seu dia, decida obedecer a Deus. Não se desvie desse caminho. Vá até o fim, porque vale a pena. Vale a pena. É isso. Um beijo.